Processo de impeachment de Dilma Rousseff é lido no plenário. Senadores apresentam proposta que estabelece novas eleições presidenciais em outubro. Delcídio do Amaral falta mais uma reunião do Conselho de Ética e irrita parlamentares. E microempresários poderão montar empresa na própria residência. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. A leitura do processo de impeachment no plenário do Senado deu início à tramitação do processo que pode levar ao julgamento da presidente Dilma Rousseff pelos senadores. Desde o início da manhã, senadores tentam se entender sobre ritos, prazos e nomes dos integrantes da comissão encarregada da primeira análise do processo. Correria dos jornalistas, líderes reunidos com o presidente do Senado. A discussão sobre o rito de tramitação do pedido de impeachment não obteve consenso. A oposição pedia pressa, a base aliada queria calma. Nós precisamos reunir os blocos, vai ser feita uma indicação por blocos, os blocos vão ter que discutir quais serão os seus nomes e, portanto, não faz sentido que nós tenhamos menos do que 48 horas para fazer essa indicação. O Partido dos Trabalhadores se recusa a indicar os membros, deseja um prazo de 48 horas para essa indicação, o que já sinaliza claramente para uma tentativa de retardar o processo de julgamento do impeachment no Senado Federal. Mas o presidente do Senado optou por não se comprometer com nenhum dos lados. Já que nós estamos fazendo a história e não o noticiário de cada dia, para usar ou deixar de usar mais um dia, menos um dia. Nós ficaríamos muito mal na história se quiséssemos atropelar a defesa ou a própria acusação, ganhando ou perdendo mais um dia. Eu não me presto a cumprir esse papel. A leitura do pedido de impeachment no plenário do Senado deu a largada no processo. Denúncia por crime de responsabilidade número 1/2015 em desfavor da Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Instauração de processo autorizado pela Câmara dos Deputados. Líderes da oposição questionaram o calendário divulgado pelo presidente do Senado. Democratas e PSDB queriam a indicação imediata de todos os membros da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Eu quero reforçar o entendimento do legislador, quando definiu que na mesma sessão que for lida, deverá haver a indicação e a constituição da comissão. Os partidos que defendem a saída da presidente Dilma Rousseff já indicaram 8 dos 21 membros da comissão. O bloco de apoio ao governo confirmou que só vai fazer a indicação no prazo final, a próxima sexta-feira. Porque nós temos o direito, o regimento diz, que é até 48 horas. E nós vamos indicar exatamente nas 48 horas que nos dá o direito. Não achamos que deve ser um julgamento desta monta atropelando regimentos e atropelando os direitos que os partidos têm de indicar. Após a indicação de todos os líderes, o plenário deve eleger a comissão especial sobre o pedido de impeachment na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. A partir daí, o colegiado tem 48 horas para escolher o presidente e o relator e 10 dias para apresentar um parecer sobre se o pedido de impeachment deve ou não ser admitido no Senado. Caso todos os prazos sejam levados até o limite, a comissão deve votar esse parecer na segunda semana de maio. O senador Renan Calheiros anunciou que, caso o processo seja admitido pelo plenário, a partir daí a direção dos trabalhos ficará por conta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Até a sessão que vai votar a admissibilidade ou a inadmissibilidade, as questões serão resolvidas pelo presidente. A partir disso, com a chegada do presidente do Supremo para presidir esse processo de impeachment, toda questão de ordem, e serão muitas, serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Além do processo que vai determinar a continuidade ou o impedimento do governo Dilma, o Senado começa a discutir uma terceira via: novas eleições presidenciais em outubro,
com a posse dos eleitos em janeiro para um mandato tampão de 2 anos. Para isso, será preciso mudar a Constituição. Um grupo de 6 senadores argumenta que a maioria da população desaprova tanto Dilma Rousseff quanto Michel Temer e que para 58% dos entrevistados em uma pesquisa do Instituto Vox Populi, o impeachment não resolveria o problema do Brasil. Tanto quem defende o impeachment quanto quem se colocou contra ele. Essa é a parcela da sociedade, ou melhor, essa é a parte nesse processo que pode efetivamente apontar uma real condição para a saída da crise que a gente se encontra. Assim que os senadores apresentaram o documento com 29 assinaturas, houve discussão no plenário sobre a validade da proposta. O povo elegeu e só pelos meios constitucionais já postos nós podemos destituir uma presidente da República, inclusive através de um processo de impeachment, havendo no juízo de admissibilidade os requisitos mínimos. Segundo, senhor presidente, nem lei nem emenda constitucional pode mudar a lei eleitoral para valer, mudar as regras eleitorais no ano da eleição. E eu estou absolutamente convencido que o povo vai querer sim votar e vai se unificar, em vez de se dividir, vermelhos para um lado, amarelo para o outro, vamos unir a rua para fazer uma eleição que resolva a crise. A PEC tem que tramitar primeiro em comissões antes de ser levada ao plenário. E para ser incluída na Constituição, a emenda precisa ser aprovada em 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso. Para isso, são necessários, no mínimo, 60% de votos favoráveis, 49 no Senado e 308 na Câmara. Só se ela passar por todas essas etapas é que haverá eleição para presidente da República e vice no dia 2 de outubro deste ano. O senador Delcídio do Amaral terá uma última chance na próxima terça-feira de comparecer ao Conselho de Ética para se defender da acusação de quebra de decoro. O depoimento seria hoje. Foi a terceira tentativa de ouvir o senador Delcídio do Amaral. Nas 2 anteriores, ele apresentou atestado médico. Desta vez, alegou que não teve acesso a documentos do processo solicitados ao Supremo Tribunal Federal, como justificou o advogado dele. Para não haver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, deverá sim o senador ser ouvido já com conhecimento prévio de toda a produção probatória que foi requerida e deferida neste Conselho. Fica caracterizado a intenção de protelar a decisão desse Conselho. Pela terceira vez consecutiva, o representado argue que não pode vir, mas há exatos 2 dias, o representado concedeu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT. Pasmem as senhoras e os senhores, o representado dizendo que estaria na sessão do impeachment, de votação do impeachment da presidente da República, para lá votar e, inclusive, destacando o voto dele, que votaria a favor do impedimento da presidente. Que conselho de ética é esse que não pode dar uma definição quando ele está dando entrevistas em rádio, televisão, montando em moto, passeando e debochando de nós, os senadores que estamos aqui? A comissão decidiu fazer mais uma tentativa de ouvir o senador Delcídio do Amaral na próxima terça-feira. Desta vez com o compromisso da defesa de que o senador estará presente. A previsão é que ele estaria disposto a vir na próxima terça-feira, mesmo sem esses documentos, que eu repito, são fundamentais ao exercício da ampla defesa do contraditório. Eles querem a degravação e querem cópia dos autos lá no Supremo. Ora, quando que o Supremo vai terminar esse processo lá? Nós não estamos entrando no mérito do processo, quem vai julgar lá é a justiça, aqui é decoro. Se ele não vier, nós vamos seguir o que determina o regimento, que é a conclusão do relatório. O Brasil terá um novo embaixador na África do Sul. Trata-se de Nedilson Ricardo Jorge. Já Leonardo Carvalho Monteiro vai comandar a embaixada brasileira na Mauritânia. E a representação do país no Timor-Leste terá como embaixador Adelmo Serafim Garcia Júnior. Os nomes dos diplomatas indicados pela presidente Dilma Rousseff foram aprovados pelos senadores na sessão desta terça-feira.
O Brasil tem quase 6 milhões de microempreendedores individuais. São pessoas jurídicas que, por lei, deveriam pagar menos tributos. Só que muitas vezes acabam pagando IPTU e contas de água e luz mais altos simplesmente por serem empresas. Uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a partir de projeto aprovado pelo Congresso, muda essa realidade. Há 1 ano e meio, a Thaís faz brownies para vender. De manhã, ela prepara o doce. À tarde, embala e à noite sai de bicicleta para vender a produção do dia. Por semana, são pelo menos 240 unidades. Thaís trabalhou por um tempo numa sorveteria, mas decidiu ser uma microempreendedora individual e trabalhar em casa. A vantagem é que está sempre no trabalho, não tem trânsito, o custo é um só de casa e trabalho, no caso luz, água, aluguel, né? Acaba que condensa em um só. Como microempreendedora individual, a Thaís fez o cadastro de pessoa jurídica e assim pode ser contratada por restaurantes e bufês. Para ser um microempreendedor individual, a pessoa deve ter um faturamento de até R$60 mil por ano. Ao se cadastrar, pode emitir nota fiscal e passa a fazer parte do Simples Nacional. Ou seja, paga um valor único de tributos e previdência social, além de ficar isento do imposto de renda. Agora, com a garantia de que a casa pode ser a sede do negócio, outras despesas podem ficar mais em conta. Alguns municípios, quando o empreendedor individual se formalizava e mantinha o seu afazer na sua residência, aumentava o IPTU para a pessoa jurídica. As concessionárias de água, de energia, de luz, de fornecimento de gás, não pode alterar as alíquotas para considerar uma empresa comercial, industrial ou de serviços. O presidente do SEBRAE explica que tipo de situação a nova lei vai evitar. Às vezes os contadores têm uma casa com 100 empresas. Por quê? Porque ele está alugando o endereço para efeito de registro. Então pode ir na casa sim. É um biombo protetor para evitar a sanha arrecadadora ou dos agentes públicos ou dos agentes privados. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã.